Como a intenção do nosso sistema aqui é ser simples, o que a gente vai fazer é adicionar aqui um acesso, tá, para uma página gerencial. E esse acesso a gente não vai usar um login senha, a gente vai usar só uma página protegida por senha. Isso vai ser o suficiente para que a gente consiga aí o nosso objetivo, ok? Então é muito importante para você que está trabalhando com programação pensar sempre em meios de simplificar e chegar aí no objetivo que você quer, para que você não perca tempo, para que você não trabalhe de tal maneira que a sua produtividade ela seja reduzida pelo teu excesso de cuidados com o que não precisa às vezes de tanto cuidado, ok? Então, para o que a gente quer dentro de um sistema, medindo aqui toda a sistemática e observando a simplicidade que ele tem, o que a gente precisa é só de uma página protegida por senha, ok? Então a gente vai ter uma página aqui, uma terceira página, vamos adicionar, também vai ser uma página em branco, e ela vai ter uma característica diferente das outras, vamos chamar essa página de gerência, tá? E o diferencial dela vai estar em configurações, dentro de permissões ela vai ser uma página titular de senha. E a gente vai criar por enquanto uma senha para ela do tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada mais complexo do que isso no momento. E a princípio, o que a gente vai querer aqui, né, de cara? Né? Gráfico. Quando a gente fala de gerência, a gente fala de gráfico. Então a gente vai pegar aqui um modelinho de gráfico que eu tenho, ok? Que é um gráfico de barras que funciona muito bem, e a gente vai implementar esse modelo lá. Isso aqui é uma videoaula antiga do canal BadDraw, tá? Onde eu consigo aqui filtrar por ano, tá? E mostrar valores por ano. Só que a gente lá vai querer uma coisa do tipo janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, e ter esses valores aí mostrados em barras, né? Para que a gente possa estar mostrando aí para nossa gerência esse funcionamento. Vamos voltar aqui ao editor, e aqui a gente vai aplicar aquele nosso conceito de levar os nossos códigos para páginas que sejam ali páginas destacadas, né? Arquivos destacados, arquivos públicos destacados. Vamos colocar aqui a princípio uma faixa, tá? E a gente vai dividir essa página essa faixa em duas seções. E na seção da esquerda a gente vai ter uma navegação, na seção da direita a gente vai ter conteúdo. Tá aqui a nossa faixa dentro da nossa seção. Vamos aqui adicionar coluna, nós temos duas colunas agora. Vamos diminuir aqui na gerência de colunas o tamanho da coluna da esquerda. A gente consegue isso clicando na faixa e não na coluna. Gerenciar colunas, layout aqui, pronto. Então a coluna da esquerda ela vai ter o tamanho de 35%, tá? Jogar ela aqui para a direita para ficar um conteúdo mais fechadinho, e a daqui eu vou deixar aqui mesmo do jeito que tá. Por enquanto aqui tá bom pra gente. Aqui eu vou fazer um painel de navegação com alguns botões, e aqui do lado a gente vai ter o nosso conteúdo sendo modificado. E para que a gente tenha uma melhor gerência dessas modificações, eu vou colocar uma caixa multistado ali. E o primeiro estado dessa caixa vai mostrar um gráfico, né? Um gráfico do tipo barras. Tá aqui, a gente vai colocar dentro, lembra, eu vejo muito aí o pessoal que me contrata até para fazer alguns trabalhos, e eles têm aí muitas vezes com o trabalho de faixa uma confusão. Perceba que quando eu clico na faixa, ela está estabelecendo para mim aqui qual é o limite das colunas, e o pessoal normalmente não respeita esses limites. Aí, dependendo de onde o sistema está sendo mostrado, alguns monitores podem considerar aí o seu conteúdo como uma coisa do tipo overflow. Então você não vai ter uma boa amostragem ou para celular, ou para monitores menores, ou quando o seu conteúdo ele é visto em televisões. Tá? Então é legal sempre respeitar esses limites aqui, ó, pontilhados das faixas, tá bom? Então tá aqui a nossa caixa multistado, ela não precisa ter nome agora. Vamos lá pegar o nosso gráfico. Tá aqui, ó, o nosso gráfico nada mais é do que um código colado dentro de um HTML, tá? Então eu vou copiar o código aqui, ó, Ctrl+A, Ctrl+C. E aqui dentro a gente vai fazer um embed de HTML, né? A gente tem aqui na parte de incorporar código, HTML incorporado.
E aqui dentro eu vou colar o código e atualizar. Não tem nada chegando ainda. Tá aqui só o nosso molde do gráfico, que a gente vai colocar aqui dentro da caixa. Ele vai fazer aquela amostragem pra gente. E o que a gente vai precisar agora é de uma função que passe valores para esse gráfico. Ok? Por enquanto o gráfico é só ali um esqueleto. Então vamos aqui, nesse sisteminha que está pronto. Tá? Eu vou copiar tudo isso aqui, só que ao invés de colar direto ali na página, eu vou vir aqui na nossa folha de códigos. Eu vou criar um novo arquivo e vou chamar esse arquivo de gráfico. Ok? Lá dentro desse arquivo, eu vou colar todos esses códigos aqui, só que aqui dentro a gente não tem o onRed, ok? A gente não tem o onRed e a gente vai exportar a função aqui, filtrar por ano, export function filtrar por ano, tá? Tirando aqui o onRed, e a função filtrar por ano, ela recebe o ano que a gente quer fazer o filtro e ela faz aí todo esse trabalho. Só que o que eu fazia aqui nesse modelo, eu utilizava um banco de dados de média que reconhecia as turmas, e não é o caso que a gente vai fazer aqui, tá? Então, a princípio, a gente vai ter que ter eu uso esse array aqui para definir as cores que a paleta mostra, tá? São cores azuis que a gente vê aqui, ó. São cores hexadecimais que aparecem ali onde eu estabeleci, tá vendo? Então, para cada uma das cores, a gente vai discorrer melhor sobre esse código aqui, você vai entender isso aqui melhor. Para cada uma das barras mostradas, eu vou usando uma dessas cores aqui. E você vê que aqui eu faço a leitura de um banco de dados chamado boletins. Só que no nosso caso, o banco de dados que a gente vai usar é o banco de dados vendas. Eu quero saber quais vendas foram feitas em janeiro, fevereiro, março, quanto, né? Para que eu tenha ali estabelecido em gráfico como está janeiro em relação a fevereiro, em relação a março, em relação a abril, ok? Então a primeira coisa é a gente mudar aqui o banco de dados, e o banco de dados vai ser o vendas, tá? Só que não vai funcionar que eu faça um carry, eu preciso fazer um aggregate dentro de vendas, ok? E a gente precisa estabelecer aqui, ele permite que eu faça essa verificação por ano, mas no nosso caso, esse filtro ele vai ter que ser um pouco mais elaborado, tá? Que eu vou ter que pegar um intervalo de ano, para falar a verdade. A gente vai ter que criar duas datas, e uma data ela vai ser no dia 1º de janeiro às 0 hora, e a última data ela vai ser no dia 31 de dezembro às 23h59, ok? Aí a gente pega toda a compreensão aí de data, perfeito? E a gente vai ter que fazer essa seleção separando aí os meses do ano que a gente tem aí as vendas sendo feitas, tá? Então, para que a gente vá por partes e o nosso trabalho ele funcione de maneira fracionada e eficiente, a primeira coisa que a gente vai fazer é o nosso sistema reconhecer aí essas duas datas, tá bom?